Sejam bem-vindas. Obrigada pela presença de vocês aqui nesta manhã. Bom, eu quero começar com uma perguntinha para as três, já para eu começar ouvindo um pouco de vocês. Antes de falar de currículo, de avaliação, indicadores de resultados, eu quero começar pelo básico, tá? Se tivéssemos que explicar para uma família o que significa de fato uma criança estar alfabetizada na idade certa, o que ela deveria ser capaz de fazer e qual é hoje o maior obstáculo para alcançar esse objetivo? Bom, quero começar com você, Lucimeire. Bem, bom dia, minhas colegas de mesa. Uma pergunta muito boa para a gente começar. E até para a gente conectar com outro painel que a gente acabou de participar, né? Porque a gente fala da educação infantil e de toda a participação das famílias na educação infantil e como a família enxerga todo um processo que a criança vive. Acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa conversar com a família. A criança vem num processo de desenvolvimento e de muitas aprendizagens desde a educação infantil. O Eduardo provocou a gente um pouco no outro painel sobre isso, né? Então, como que a gente conversa com a família sobre esse processo? E que esse desenvolvimento, essa aproximação sucessiva com a leitura, com a escrita, ele vai acontecendo durante a vida. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa conversar com a família, né? É muito interessante também que a gente sabe que a primeira coisa que a família coloca em expectativa quando a criança entra no ensino fundamental é ela está lendo ou não está lendo. Então, a gente diz assim, é um momento que as famílias mais conseguem avaliar a aprendizagem das crianças, porque ela separa, minha filha ou meu filho lia ou não, lê ou não lê, escreve ou não escreve. Então, a gente sabe que aumenta essa potência da família de entrar no processo porque ela tem uma expectativa formada. Então, é importante a gente dizer para a família que, nesse processo, a criança vai investigando essa produção cultural tão linda da humanidade, que tem a ver, né, com tudo que vamos fazer com a leitura e com a escrita. Então, isso é bastante importante. Enxergar a criança nesse processo investigativo. Então, ela vai perguntar muito, ela vai falar muito para a mãe. É ali que está escrito? Mesmo que seja pouco, a Dani Junco disse dos poucos tempos das famílias, das mães. A gente precisa saber que isso vai acontecer mesmo. Mas a criança vai, nessa investigação, falar muito disso. Onde está escrito, é ali, vai ficar ali, às vezes, parece resmungando algumas coisas do que ela está pensando sobre essa elaboração. O que é ler, do que é escrever, o que pode ser lido, o que não pode ser lido. Então, é muito bonito ajudar a família a entender, nesse processo, essas manifestações da criança. E dizer para a mãe, e para o pai, e para o familiar, né, para esse conjunto de pessoas adultas que acompanham, que ela vai manifestando o que ela vai aprendendo e esses seus progressivos graus de autonomia. Então, ela começa a ler, e daqui a pouco você vê que ela está dando uma risadinha daquilo que ela está na mão. Ela começa a mostrar que ela entende aquilo que ela está na mão, né? Ela começa a querer comentar mais com os outros, começa a dizer de um personagem que ela gostou muito, e não só numa referência oral, mas naquelas práticas que ela foi vivendo. Outro dia eu estava na rua, e uma criança subindo a rua na minha frente, e a mãe um pouquinho à frente, voltando da escola. E a criança ficava assim, pisa, pisa, pisaria. Mãe, está escrito pisaria. E a mãe estava rápida e só falou, vamos, vamos, vamos. Então, se a gente conversa com a mãe que, nesses momentos, a criança está no seu processo lindo de alfabetização, que acho que é uma coisa tão grandiosa que a gente acho que nem consegue lembrar tanto da alegria, porque senão a gente só queria viver naquele estágio de alegria. Então, é bastante isso. A gente precisa explicar para os pais que é um processo contínuo, que a criança vai dando muitos sinais, e ela estando alfabetizada, ela vai ler com progressiva autonomia, ela vai indicar daquilo que ela está gostando bastante, ela vai procurar outras coisas, o tempo todo ela vai comunicar e fazer relações que ela não fazia, e os pais vão percebendo entre o que ela conseguiu ler e o que ela vê no mundo, e começa a participar com maior autonomia de práticas de leitura e escrita do cotidiano, né? Então, acho que
não adianta a gente pegar o que está lá no 743 da escala Saeb e falar para a mãe de inferências, de busca de palavras, essas coisas, mas dizer que é esse ato na vida e que a criança manifesta com bastante alegria e, principalmente, com bastante indagações. Obrigada, Lucimeri. Realmente é um momento fofo de acompanhar, né? Lindo de se ver. Beatriz, quero te ouvir também. Bom dia a todos. Agradeço o convite, poder participar em nome do Laboratório de Educação de uma discussão tão importante. Eu acho que assim essa pergunta ela abre a moldura geral de toda a conversa, da breve conversa que a gente vai ter aqui sobre alfabetização, e a Lucimeri, como sempre, já criou um bom patamar de início, porque eu acho que ela traz o foco principal que a gente deve ter. Então, para não ficar repetitivo, eu vou complementar, tentando trazer aqui que a gente precisa valorizar, e conectando com a mesa anterior, né? Quer dizer, a alfabetização tem uma questão que está na pergunta, que é a alfabetização na idade certa. Eu, particularmente, gosto muito de discutir esse conceito, porque, para mim, não tem alfabetização na idade certa. A alfabetização é um processo, e ela tem etapas, e ela não termina. E a gente está transformando, por uma necessidade de avançar com indicadores e tal, a gente está focalizando demais num momento específico que é reducionista. Então, o que eu acho que a gente tem que falar com as famílias é exatamente mostrar que é um processo, a alfabetização é um programa de desenvolvimento e de aprendizagem para a vida. Todos nós continuamos aprendendo, e cada vez mais numa sociedade tão complexa como a nossa. Eu acho que a gente tem que trazer esse conceito para as famílias, numa conversa simples, onde a gente vai mostrando que, na própria vida deles, tem muitas demandas que cada vez são novas, e que essa criança vai entrar numa sociedade mais complexa do que eles próprios, e qual é o papel que tanto a família quanto a escola podem ter nesse processo. E, para isso, eu acho que a gente precisa significar justamente o que eu acho que foi o Edu, alguém estava conversando aqui, falando na mesa anterior, que é o papel da brincadeira com intencionalidade. Qual é a forma de aprendizagem que uma criança pequena tem? Ela vai, a depender disto, ela chega de um jeito ou de outro para essa etapa, que é de aprender a dominar o código, né? Que é aprender a ler e escrever no sentido formal do termo. Mas isso começa muito antes. Eu acho que a gente precisa, para uma família, o que vale a pena é a gente, nesse diálogo, trazer a importância da interação, o porquê da interação, e como a brincadeira é o meio de aprendizagem que uma criança tem. Não é uma bobagem, é uma coisa muito relevante, e a gente precisa conectar as etapas. Então, para mim, não tem separado, como foi dito na mesa passada, o papel da primeira infância, educação infantil, é primordial, e não tem etapas posteriores sem a gente entender um processo evolutivo. Então, eu acho que a gente precisaria trazer essa conversa mesmo para as famílias. Nas reuniões, nos encontros da escola, dar lugar, porque a brincadeira é uma coisa tratada como uma coisa menor. É secundária. A criança está lá passando o tempo. Não, é fundamental. É o embrião de uma cultura, de uma sociedade, e ali ela está processando coisas muito grandes que parecem mínimas e que parecem insignificantes. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente valorizar no diálogo com as famílias. E já eu quero voltar com você de novo, Beatriz, para a gente falar justamente dessa alfabetização de qualidade, que é todo um processo que a gente tem, né? Mas antes eu queria te ouvir, Silvia. Bom dia a todos, todas que estão aqui presentes, nos acompanhando de forma online. Quero agradecer a Metrópolis e a Prefeitura por esse convite, em nome do Instituto Ayrton Senna, e parabenizar a temática desse painel, que é a alfabetização, e que eu costumo dizer que é um tema quente, né, que está sendo bastante discutido. Vou só trazer um contexto. Eu moro na periferia, moro na região do Capão Redondo, né, e convivo com diferentes perfis de pais, e muitos deles periféricos. E todos eles sabem o que é estar alfabetizado. Eles têm uma ideia do que é estar alfabetizado. E quando o filho não está, e já gera preocupação, né? Então, eles falam assim,
Meu filho não está lendo, ele não está escrevendo direitinho, ele não está pegando livros, né? Então, os pais já vão fazer diferença. E, no diálogo com a escola, ele vai também entendendo que é um processo. Então, o que é interessante do papel do educador, do papel da escola, é estar em diálogo com esses pais, significando esse processo e indicando a eles como eles podem participar e contribuir com a escola nesse processo. Quero fazer um parênteses aqui do que nós, do Instituto Ayrton Senna, entendemos também como alfabetização, que nós chamamos de alfabetização integral ou alfabetização 360, que é uma alfabetização que vai além do ler, do escrever, do calcular, de resolver problemas, que considera também esse estudante nesse processo de aprendizagem, quando tem a curiosidade para ler placas na rua ao passar no ônibus, né, vai juntando palavras e fala com os pais, quando se arrisca a escrever, né, quando se frustra ao ver que não está conseguindo. Então, também falar da alfabetização, olhando para a alfabetização como algo integral, que não é só no desenvolvimento de competências cognitivas, mas que o pai também tem que acompanhar. Dentro do possível, a gente reconhece também, como foi dito no painel anterior, as dificuldades desse pai, dessa mãe periférica, e não só, né, que vivenciam tem um desafio de acompanhar a rotina do seu filho, mas, tendo essa parceria, essa integração com a escola, ele pode significar e potencializar, entendendo também qual é o papel dele, porque tem o papel da alfabetização propriamente dito, se dá no espaço da escola, mas pode ser estimulada e continuada nessa interação com os pais. E só para finalizar, eu lembro de uma pessoa próxima de um espaço onde eu convivo, que era uma semi-analfabeta. E aí ela conversando, e eu não estou conseguindo ajudar o meu filho, e eu falei assim, olha, mas tem a Lu, que é a sua sobrinha. Convida a sua sobrinha para estar com ele, dialogar, estar com vocês nesse processo, ou seja, também acionar a rede dentro do possível. Então, eu entendo que é esse processo, né, de significar para os pais essa fase que os estudantes estão vivenciando. Obrigada, Silvia, pelos seus relatos. Beatriz, a Lucimeire até trouxe aqui um pouco no início da nossa conversa. Durante muito tempo, alfabetizar era sinônimo de ensinar a decodificar palavras. Hoje, sabemos que isso não basta. O que mudou na forma como entendemos uma alfabetização de qualidade? Olha, essa pergunta é difícil. Por quê? Porque entendemos no plural é complicado. Acho que nós estamos num momento atual onde há muita heterogeneidade na visão do que é o processo de alfabetização. Então, a gente tem um percurso histórico no Brasil e na América Latina, que vinha de uma educação muito tradicional, aí entrou numa etapa nova, onde havia um consenso e muita gente do mundo público entendendo a alfabetização como essa coisa mais de uma construção, um processo que leva ao tempo, com algumas divergências e incompreensões também, mas tinha uma macrovisão de que a educação era um processo. E hoje existe uma força grande onde a alfabetização ela voltou a ser o domínio, principalmente o domínio do código, como a prioridade. Tem um risco nisso aqui, porque a gente fez um movimento no campo onde a gente voltou atrás um pouco e a gente hoje valoriza muito, numa determinada etapa, uma educação que corre o risco. Eu não estou dizendo que todo mundo faz assim, estou falando de uma maneira conceitual mais ampla, mas o risco é reducionista do que quer dizer o processo de alfabetização. Então, a gente está vivendo um momento onde tem muito debate, muitas questões e tem um lado bom, porque a gente passou a medir, a gente passou a avaliar, isso é relevante, é importante. Sem isso, a gente não tem base para a gente poder avançar. Por outro lado, existe um risco muito grande, que o Edu trouxe aqui, que é muito sério, que é começar, então, vamos alfabetizar com 4 anos, porque aí a gente resolve o problema que está lá na frente. Isso é muito sério, porque isso não atende às necessidades de desenvolvimento infantil, e isso vai ter consequências muito sérias.
Então, hoje, o que eu acho é que já tem muito estudo que mostra, por exemplo, saiu recentemente um relatório europeu muito interessante sobre o que é o processo de alfabetização e em que pé que estamos lá na Europa. Eles abrem o relatório trazendo o que é estar alfabetizado. Hoje é muito mais complexo do que era no tempo dos meus pais, né? Por quê? Porque a sociedade se desenvolveu de uma maneira que não basta você dominar o código, você tem que saber fazer inferência, saber perguntar, tem uma questão metacognitiva, tem uma questão de domínio tecnológico, do suporte que muda. Enfim, é uma lista enorme do que é estar alfabetizado hoje. Então, eu acho que a gente está no auge de uma discussão que está puxando para diferentes lados e que não há um consenso. Acho que há há grupos com consensos, mas não há essa troca muito clara. E é uma discussão muito relevante, porque, pegando um pouco carona na Dani, que eu acho que a Dani fez um papel aqui de trazer o dado da realidade, né? A realidade é que a gente precisa mudar a maneira de enquadrar essa discussão, ela não ser um universo apenas da educação, porque o que a gente decide aqui, as decisões que a gente toma aqui, estão impactando a sociedade de uma maneira mais ampla, a economia, a produtividade e o futuro do país, porque você está criando uma geração mais competente, mais capaz, como disse o Edu, o pé preso ou o pé solto? A gente quer todo mundo com o pé solto, né? A alfabetização está totalmente ligada a isso. A maneira como eu entendo o processo de alfabetização, ele vai abrir portas ou fechar portas. E estamos falando aqui sobre o que significa uma alfabetização de qualidade, né? Mas, para saber se esse objetivo está chegando a todas as crianças, a gente precisa olhar para as evidências. Então, Lucimeira, eu queria te perguntar, os resultados da Prova São Paulo mostram avanços importantes. O que eles revelam sobre as políticas que deram certo e, principalmente, quais os desafios ainda persistem para garantir que todas as crianças aprendam? Bem, continuando aqui a conversa que a Bia trouxe das tensões que a gente vive quando a gente precisa organizar processos em que a gente vai avaliar um percurso de aprendizagem, né? Então, a Prova São Paulo, ela ganha essa dimensão, ela é mais do que você dizer que você tem uma avaliação externa em larga escala da rede. Ela ganha um papel muito importante quando ela coloca os estudantes numa escala de proficiência e a gente consegue enxergar o percurso dele durante o ensino fundamental. Então, esse é um ganho muito grande da Prova São Paulo. A gente vai olhando para a criança se desenvolvendo ao longo do ensino fundamental e descobrindo quais os grupos que a gente tem que ir atuando para diminuir desigualdade, né? Então, quando a gente fala de crianças abaixo do básico, adequado e avançado, eu poderia até dizer assim, vamos aumentar a média e trabalharemos com os adequados e os avançados. Só que a Prova São Paulo nos provoca a dizer assim, olha, nós temos esse percentual de crianças abaixo do básico e o nosso trabalho é para que todas as crianças avancem. Então, nessa redução de desigualdade, a Prova São Paulo faz com que a gente ganhe força na política de respondendo aos 3 princípios do nosso currículo, que é a educação integral, a educação inclusiva e a equidade. Então, a Prova São Paulo nos ajuda nesse percurso. Outra coisa que a Prova São Paulo nos ajuda a entender, que para a gente conseguir combater mesmo essas desigualdades, fazer com que todo mundo avance, eu preciso de processos muito estruturados, relacionados à formação dos professores. Então, isso não tem dúvida. Nós temos isso em questionários que são feitos, os professores também respondem, né, no contexto da Prova São Paulo, e o quanto que a gente vê que os processos formativos vão influenciar diretamente nisso. Então, isso é uma aprendizagem grande para a política pública. Outras, se as crianças aprendem de formas diferentes, em tempos diferentes, a gente precisa de apoios diferentes ao longo do ensino fundamental. Então, essa é uma outra aprendizagem grande. Por isso, nós temos o programa Aprender e Ensinar, que estrutura tanto as situações de recuperação contínua, paralela e de forma mais intensa depois da pandemia e estruturada a conversa sobre recomposição das aprendizagens.
E a Prova São Paulo nos ajuda nisso, e a gente tem um programa Aprender a Ensinar, olhando, né, para essas dimensões de apoio que são necessárias. Além dos outros serviços de apoio que a gente tem, que estão estruturados dentro do núcleo de apoio para as aprendizagens, na divisão de educação especial, olhando, né, para aquilo que tem que ser apoio para as crianças com deficiência. Então, tudo isso ajuda, a Prova São Paulo ajuda, e a gente vai estruturando como política. E uma outra aprendizagem bastante grande, que vem dos questionários, como a gente olha o desempenho dos grupos e consegue olhar para as oportunidades para todas as crianças. E outra coisa muito forte que ajuda a conversar com as famílias e conecta com a outra pergunta, para a gente não ir para essa tensão de eu só saber o código, mas, assim, no último questionário, a gente conseguiu enxergar das expectativas dos docentes e dos pais em relação à aprendizagem. Quanto mais altas as expectativas de aprendizagem, mais as turmas se saíram melhor, mais as crianças se saíram melhor. Isso tanto das famílias quanto dos próprios estudantes e dos seus familiares e dos seus professores. Uma outra aprendizagem bastante importante é que a educação integral ela vai fazendo diferença da criança se desenvolver como um todo, de fato. Né, sair só do conceito, mas como a gente olha que a criança precisa de tempos diferentes, mas eu também tenho que saber organizar esses tempos, porque uma sobrecarga faz com que caia a proficiência. Então, são aprendizagens de vários tipos que vão fazendo a gente modelar um trabalho articulado de tudo que a secretaria, por exemplo, faz hoje entre a coordenadoria pedagógica e a nossa coordenadoria dos Centros Educacionais Unificados, por exemplo, que é como a gente estrutura um percurso curricular bastante forte e que envolva essas diferentes dimensões do ser humano. Então, todos esses achados são achados que vêm da prova e que nos colocam as possibilidades, né, de estruturação e os desafios. E os nossos grandes desafios hoje, eles estão focalizados nessa garantia do direito à aprendizagem para todas as crianças e fazendo com que todos caminhem nessa escala de proficiência que a Prova São Paulo nos permite enxergar. Maravilha. Eu quero até aproveitar esse seu gancho, Lucimeire, para fazer uma pergunta para a Sílvia. Vocês acompanham redes de ensino de todo o país. O que diferencia aquelas que conseguem transformar boas políticas públicas em aprendizagem consistente daquelas que permanecem enfrentando dificuldades ainda? Pela nossa experiência, né, no acompanhamento e parceria com redes estaduais e municipais de educação, recentemente também tenho participado de um projeto onde eu tive a oportunidade de conversar com líderes de 12 redes estaduais de educação no Brasil, e eles trouxeram de forma muito enfática a questão do regime de colaboração. Eles trouxeram como um fator que muitas até já tinham, antes mesmo do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, um trabalho de regime de colaboração, que entende o trabalho federal, então, aí orientado com as diretrizes, orientações advindas do MEC, um trabalho em parceria com as redes estaduais de educação e também dos municípios, considerando as especificidades e responsabilidades de cada um desses entes. Dentro desse processo, eles destacam também fortemente um desenho de governança considerando esses diferentes atores, né, o que compete a cada um deles, de modo a garantir autonomia e responsabilidades. E dentro desse sistema de governança que é criado e que cada qual tem a sua característica, eles trouxeram ações que são estruturantes para esse trabalho. Primeiro delas, eles falam fortemente da questão formação continuada e em serviço de professores. Destacam também a importância, como São Paulo tem, de um currículo, né? E, a depender da condição, da avaliação que é realizado dos estudantes, um currículo até o que eles chamam prioritários, né? Com competências prioritárias, pensando no que esse estudante precisa desenvolver. Destacam também a importância da avaliação como uma estratégia que traz para eles uma fotografia de como está a alfabetização naquela rede e, a partir daí, pensar em formações,
pensar no acompanhamento, no monitoramento, em incentivos, né, que eles falam de fomento de escolas com maiores dificuldades. Então, eles destacam bastante essa ação. Então, há uma indicação de ações articuladas, né, e dentro desse regime de colaboração é o que tem feito a diferença. Mas o que a gente observa também, ao dialogar com eles, é que, a depender da rede, tem maior ou menor grau de maturidade na implementação dessas ações, e eles já vão pensando, olha, no ano passado nós não tínhamos, conseguimos implementar esse ano, no ano que vem já estamos com determinada projeção, pensando o que fazer. Então, é fundamental, né, também identificar esse grau de maturidade e como fazer para avançar, e muitas delas indicam isso, né, que estão no caminho, mas, de modo geral, são esses elementos que eles consideram como estruturantes. E, por falar nessas estruturas, Beatriz, queria trazer para você, há um consenso de que o professor ele é o principal agente da alfabetização hoje? Além da formação inicial, quais condições fazem mais diferença para que esse trabalho aconteça com qualidade e segurança para essas crianças? Olha, eu acho que há um consenso, e que foi falado na mesa anterior, o Padula trouxe. Nós temos um desafio muito grande no Brasil com a formação inicial. Isso é uma pedra no sapato, porque é muito difícil superar isso. Então, a gente começa a formação continuada de um nível muito anterior ao que deveria ser, porque a formação continuada deveria ser instalar um processo permanente de reflexão e de aprendizagem contínua. É um pouco além disso, porque, na formação continuada, a gente tem que suprir um conhecimento do prático, do como fazer, que não vem dado no processo inicial dos professores. Então, o desafio é muito grande que fica para a formação continuada. Eu acho que eu conheço muitas redes pelo Brasil afora. São Paulo é uma rede que é um exemplo no sentido de todo o repertório, de toda a estrutura que se coloca a serviço do professor. Isso não quer dizer, né, que as coisas andem como um reloginho, porque é um desafio muito grande, apesar da oferta. Você tem que criar... Na verdade, a gente está falando em educação sempre de uma revisão cultural. Existe uma cultura nas redes, uma cultura nas escolas. E mudar a cultura é uma coisa muito difícil, né? Ela precisa de investimento, de tempo. Tempo é um dos maiores artigos de luxo que a gente tem em quase tudo nesta sociedade. Na educação não é menos. Na educação, a grade curricular é um desafio. O tempo do professor para ele fazer tudo o que ele tem que fazer é um enorme desafio. Então, eu acho que o que pode fazer a diferença para uma educação de qualidade é a gente conseguir construir espaços coletivos de formação continuada, garantidos, com condições, né? O que não é um desafio fácil. Tá? Eu reconheço que para além de uma definição legal ou normativa, a criação do contexto ela tem desafios, né? E você criar um espaço onde o conhecimento prático pedagógico seja em primeiro plano, ele ganhe realmente o lugar de discussão, o lugar de troca e o lugar de conversa. Para isso poder acontecer de uma maneira produtiva, a gente precisa ter mecanismos de monitoramento e discussão com base em dados. Então, não é só também uma troca de opinião sobre atividades que valem a pena, mas é esse processo ancorado em base de dados do que aconteceu na prática, como é que as crianças responderam, qual era a expectativa, o que deu certo, o que deu errado. Então, a gente precisaria transformar isso no grande diálogo escolar. Mas, como ele é muito demandado e tem assunto de muita natureza, muitas vezes sobra pouco espaço para isso. Então, eu acho que, para a gente ter suprir essa necessidade tão grande que está dada na formação continuada, a gente tem um esforço muito grande e a gente precisa criar metodologias e formas de fazer esse trabalho que a gente não invente do zero a cada vez e não fique enxugando gelo e todo mundo mais ou menos reafirmando o que já sabe, né?
Mas não é um desafio fácil. Eu acho que não é nem no Brasil nem no mundo. Acho que a formação continuada ela tem ainda falta muito investimento, falta muita pesquisa para a gente saber quais são os caminhos mais estruturados e que levam realmente a algum resultado. E a gente sabe que esses desafios são muitos, né? E por falar em desafios, um dos maiores deles é fazer com que de qualquer rede de ensino, né, é fazer com que aquilo que foi desenhado na política pública chegue de fato na sala de aula, né, Lucimeire? O currículo da cidade orienta toda a rede municipal, mas nenhum currículo ensina sozinho. Como garantir que ele se transforme em prática pedagógica e em aprendizagem dentro da sala de aula? Quase que Bia responde isso aqui para mim. E a gente não tinha um tempo ali marcando. Eu falei, posso ficar falando bastante tempo, agora marcou o tempo, tem que falar pouco. Bem, primeira coisa que a gente tem uma ideia curricular aqui na cidade de São Paulo é que mesmo o currículo ele vai estar num documento, mas que ele é muito discutido na rede antes dele ser o documento. Então, hoje atualmente, a gente vive um movimento grande de atualização do nosso currículo e envolvendo vários grupos de trabalho, assessorias, um movimento com o Conselho Municipal de Educação, enfim, muita gente dialogando sobre essa produção curricular para que os nossos professores e professoras, os nossos gestores, eles comecem a dizer assim, esse é o currículo que a gente entende os seus percursos, a sua estrutura de construção. Essa é uma primeira coisa. Depois nós vamos para o que a Bia bem trouxe aqui, que é um processo permanente, formativo, que discuta realmente o que está ali no currículo, que ajude os professores e os gestores a entenderem o que eu tenho lá expresso no objetivo de aprendizagem e desenvolvimento, como que eu transformo isso em aula e depois onde eu tenho espaços para discutir isso. E nós, na rede, nós temos vantagens bem grandes em relação a isso, porque nós temos horários de estudo, né, professores em horário de estudo, estamos organizando aí outras oportunidades para que os professores que não tenham a GEIF, que é a nossa jornada mais ampliada, mas tem a jornada básica, ganhe mais esses espaços de estudo dentro da escola, todos os dias, né? Então, nós temos essa vantagem. Nós temos projeto especial de ação que a escola pode organizar olhando para as suas demandas. Então, o processo formativo tem condições de acontecer dentro da escola e com as ofertas que as nossas diretorias regionais de educação e que a secretaria, enquanto órgão central, oferece. E a Bia trouxe isso que nós estamos vivendo agora na cidade de São Paulo de forma bastante intensa, como a gente vai captando esse movimento da formação. Porque o professor lá está com os seus dilemas e suas práticas lá na sala de aula, e como isso volta na nossa cadeia formativa, ou melhor, cascata, porque cadeia parece que prendeu todo mundo nisso, né? Na nossa cascata formativa, a gente trazendo esses elementos da prática para mudar e reestruturar percursos formativos. Então, acho que esse ponto é muito essencial, porque não adianta eu ter o documento e entregar na mão do professor e falar, agora você já tem o documento, você já tem a matriz, e se vira. Né? Então, como que os processos formativos são constantes e como ele tem espaço para discussão com os pares. Isso é bastante fundamental. Ele não é só ele receber, mas ele precisa ter espaço para discutir com seus pares, viver lá na sala de aula e saber que os seus dilemas e as suas descobertas são escutadas, e respeitadas e aprofundadas pela rede. Obrigada. Muitas boas iniciativas acabam perdendo força quando mudam as gestões. Então, Silvia, eu quero te perguntar como transformar a alfabetização em uma política de Estado e não apenas de governo. Então, que a gente já tem identificado, né, que essa política pública, né, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, essa palavra compromisso foi fundamental, né? O professor Alexandre Santos ele até comenta, né, que falar de compromisso, cada qual do seu lugar nesse regime de colaboração assumiu esse compromisso de contribuir, né, e realizar ações que favoreçam a alfabetização na idade certa e que olhe para aqueles que não se alfabetizaram na idade certa. Então, olhar para essa questão de compromisso
garante, né, ou uma forma de garantir que se torne uma política, né, de Estado e não um programa de governo. E isso, o que a gente também tem identificado? Que várias redes que estão aí com altos índices, né, de alfabetização, SAEB, ele indica que já vem há muitos anos num trabalho de continuidade e que esse compromisso foi assumido por todos. E o que é fundamental de indicar? Que quando as pessoas, né, assumem esse pacto, esse compromisso, esse cascateamento, essa responsabilidade, isso se mantém. Né? Isso se mantém, por quê? Porque elas tiveram a oportunidade de ser ouvida, de participar, de trazer questionamentos, aprimorar e significar essa ação. Né? Então, não fica centrada em uma pessoa, em um governo em específico, mas eu gosto muito dessa palavra compromisso. Então, é o que se fala, né, Kafka, sempre, né? Política de Estado e não programa ou plano de governo. E isso se dá na relação com todos esses educadores assumindo essa pauta como sua. E o que eu gosto também, ouvi de um conselheiro estadual de educação, que ele fala assim, quando nós falamos em regime de colaboração, olha-se, sim, o governo federal, estadual e municipal, mas a sociedade civil como um todo, também abraçando essa causa, acompanhando, cobrando, fiscalizando, apoiando de diferentes formas, cada qual, isso é fundamental de indicar, cada qual entendendo qual é a sua responsabilidade nesse processo. Então, isso tende a dar maior sustentabilidade nesses processos, nesses momentos de transição. Esse é um tema que a gente poderia ficar aqui a manhã toda, né? Seria um painel gigantesco, porque a gente tem muita informação para trazer, o nosso tempo correu rápido hoje, bastante. Então, eu quero fechar ouvindo rapidamente uma fala de vocês três. Ao longo aqui da conversa, a gente falou sobre currículo, sobre formação de professores, políticas públicas, a gente permeou o assunto aí um pouquinho por cima de todos. Mas quero terminar voltando ao que realmente importa. Quando uma criança aprende a ler na idade certa, ela não ganha apenas uma habilidade escolar, ela ganha novas possibilidades de vida, que foi o que a gente trouxe aqui no início da nossa conversa. Na visão de vocês, qual é a oportunidade que nenhuma criança deveria perder por não ter sido alfabetizada no tempo certo? E qual é a responsabilidade que cada um de nós, gestores, educadores, organizadores e famílias, precisamos assumir para que isso aconteça? Lucimere, começa com você. Isso é difícil de dizer, né? O que ela não pode perder, né? Acho que as nossas crianças não podem perder essa força de ter um projeto de vida e ter suas escolhas, poder fazer suas escolhas. Quanto menos ela está alfabetizada e ela vai arrastando isso durante o ensino fundamental, a gente vê que ela tem pouca perspectiva para o ensino médio, e se vai fazer o ensino médio, se vai pensar na sua continuidade de vida dentro da escola, dentro do seu processo formativo. Então, acho que essa é uma coisa que eles não podem perder jamais. E, por isso, a gente tem que trabalhar para que todas as crianças, esse nosso compromisso... Silvia trouxe muito forte essa questão do compromisso, e a gente vai dizendo que esse compromisso ele vai se concretizando quando a gente tem coerência. E o nosso estudante consegue enxergar essa coerência também. E, nisso, ele vai sendo capaz de saber que ele pode confiar e viver as experiências da rede, para que ele consiga fazer as suas escolhas e tecer o seu projeto e conseguir fazer o que ele quiser, o que ele puder, dentro de tudo aquilo que ele conhece, de forma bem articulada, porque assim a gente deu oportunidade. E o nosso papel é sempre o das melhores oportunidades, as melhores condições, os melhores materiais, as melhores escolas, um currículo bem estruturado, professores bem formados, todo um conjunto de coisas. Não dá para ser uma dimensão só que dá conta para a gente assumir esse compromisso com coerência. Muito obrigada, Lucimere. Beatriz, por favor. Olha, complementando, né, o que a Lucimere já trouxe, e também o que acho que a Silvia também trouxe pontos bem importantes na questão anterior, mas eu acho que, se a gente quiser aterrissar numa coisa bem básica, assim, para que essa conversa possa ter lugar, é conseguir que a sociedade entenda que é a responsabilidade de todos, cada um tem o seu papel, a escola tem o seu, a família tem o seu,
a sociedade civil tem o seu, os governos têm o seu. Então, acho que a gente conseguir transbordar um pouco a conversa de alfabetização e de desenvolvimento no setor para uma conversa mais ampla na sociedade, eu acho que isso é uma forma de ampliar oportunidades para as crianças, todas as crianças, não apenas as vulneráveis, eu acho que para todos, porque é o momento, né, de desabrochar na vida. Para isso, indo numa coisa bem básica, assim, toda criança tem que ter o direito de escutar leituras regulares. Ler, que leiam para elas, que ela tenha acesso a livro. Se a gente conseguir garantir isso desde pequenininho, a gente já está dando um passo muito grande, porque a gente está introduzindo essa criança no universo da cultura escrita e, junto com isso, que venha uma atitude dos adultos, onde a gente fomente a curiosidade, onde a gente faça perguntas, tenha escuta para ouvir o que as crianças falam, porque isso não é dado. Muitas vezes a gente não tem escuta e a criança está trazendo a pequena história que a Lucimeire acabou de contar. Né? A mãe, não, coitada, não estou culpabilizando a mãe, não, porque a vida da mãe, como a Dani trouxe, é muito dura. Mas, às vezes, a gente não tem essa capacidade de realmente interagir com a criança. Então, eu acho que a gente conseguir trazer isso no cenário mais amplo, a gente fará uma grande contribuição, porque aí é o setor, é o informal, é a educação fora da escola, colaborando com a da escola e vice-versa. Nós, do Laboratório de Educação, a gente está iniciando uma parceria com a Secretaria da Primeira Infância do MEC, onde vai ter um programa muito grande, muito importante, de mensageria para as famílias. Nós estamos desenvolvendo as mensagens, justamente para trazer, respeitando tudo que a Dani falou, sem culpabilizar mãe, pai, que a gente sabe que a vida é dura, que não tem tempo, mas, às vezes, falta uma informação de que, no ônibus, eu posso aproveitar aquele momento e ouvir, e perguntar, e trazer uma novidade para a criança. Então, tentar ampliar um pouco, que é nessa etapa do desenvolvimento que muita coisa acontece e que acontece no dia a dia. Não é mágica, não é a escola que vai resolver tudo, não é a família que vai resolver tudo, mas é essa integração dos contextos de uma sociedade que olha para a criança. Muito obrigada, Beatriz. Silvia, por favor. Eu fico encantada com títulos de painéis, né, ou de eventos. Educação que transforma. Estive em um há 15 dias atrás, que era avançar com equidade, 3 pontinhos. E, para finalizar a minha fala, a oportunidade que a criança precisa ter é que todas as crianças precisam ter o direito de aprender e se desenvolver plenamente. Todas as crianças. Então, essa palavra, eu falei que eu ia tatuar, avançar com equidade, porque olhar para cada uma das crianças e ver o que ela precisa para seguir desenvolvendo é fundamental. Isso é o que a gente tem que garantir, nós como educadores, cada qual no seu papel, com a sua responsabilidade. Então, eu entendo que avançar com equidade e uma educação que transforma é essa educação que considera cada criança. E o nome dele é difícil, o indígena, que ele traz assim, que fala assim, o que você quer ser quando crescer? E ele fala assim, quando você pergunta o que você quer ser quando crescer, você está invalidando a criança hoje e as necessidades hoje. Então, eu entendo que pensar na alfabetização na idade certa é olhar para essa criança hoje. Porque o que nós não fizermos com a criança de 6, 7 anos hoje, isso vai impactar na sua vida, né? Na sua vida escolar e na sua vida emocional, na sua saúde. Pesquisas indicam, o professor Ricardo Paes de Barros tem uma pesquisa que traz o impacto da não alfabetização na idade certa, na saúde, na empregabilidade, na questão da educação familiar. Então, são aspectos que a gente tem que garantir. Então, assim, que possamos ter os dados a nosso favor, possamos pensar na formação de professores em materiais, mas que considere esse estudante singular, né? E, para isso, temos que olhar quem são esses estudantes. E, normalmente, a gente identifica, gente, que os dados trazem que 66% dos estudantes estão alfabetizados.
mas nós não conseguimos, sabemos quem são, mas não conseguimos ter muita clareza de quem são esses 34%. Onde eles estão, qual a condição socioeconômica, qual é a cor, e isso faz toda a diferença ao pensarmos numa educação. Muito obrigada, Lucimeire, Beatriz, Silvia. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Obrigada pela disposição de vocês. Obrigada por tantas informações relevantes aqui nesta manhã. Mais uma vez, muito obrigada.